Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Arada para falar sobre esses temas que estão movimentando a nossa economia, a nossa sociedade, a nossa política, e não só a nossa, né, doutor Kiyoshi? Seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios. Tudo bem, Tiago? Doutor Kiyoshi, a gente já pode começar até falando sobre a política internacional, política econômica do Trump, que revogou o tarifaço para muitos produtos, principalmente o agronegócio aqui no Brasil, não é? Não, ele revogou praticamente 700 produtos, né? Café, carne bovina, produtos de aviação, laranja, suco de laranja tinha revogado antes, né? Agora seguiram-se outros produtos, né? Mesmo porque a sociedade americana está sofrendo com esse tarifaço, né? Encareceu a vida deles e vários produtos estavam faltando na prateleira dos consumidores americanos, né? E essa medida, será que vem só em função dos americanos estarem sofrendo com a falta dos produtos, ou até mesmo por causa dos diálogos que aconteceram, assim, meio que truncados nesses últimos tempos, nessas últimas semanas? São duas coisas, né? O Alckmin trabalhou bastante lá junto com... Alckmin não, o ministro das Relações Exteriores, né? Ele trabalhou bastante lá com Marco Rubio, né? Secretário de Estado norte-americano, e também ele aproveitou esse clima em que os próprios consumidores americanos estão pleiteando essa revogação, porque ficaram muito caro o produto para eles, né? Exatamente. E agora a expectativa é que outros produtos também tenham a tarifa revogada? A tendência é sim, né? Assim que normalizar as relações institucionais entre os dois países, né? Tanto é que agora ele não fala muito mais em impor sanções, né? Parece que está ficando mais ameno, né? O relacionamento com o Brasil, né? Apesar das provocações que o Brasil tem feito, né? Verdade. Mauro Vieira, ele conseguiu, né, então, ter esses diálogos com o Marco Rubio e conseguiu, então, reverter essas sanções aplicadas no âmbito do tarifaço, então, né, doutor? Então, é positivo isso? Claro que é positivo. Aí vai implementar a nossa produtividade, né? E vai fazer o PIB crescer, né? Porque o mercado americano é um dos mais importantes para o Brasil, né? São praticamente 200 anos de relacionamento comercial, né? E agora as exportações, então, devem voltar a ganhar um calor aí, porque realmente fazem muita diferença e já estavam impactando nos empregos, porque sem vender não tem por que produzir, e aí não tem por que ter funcionário, né, doutor? Eu acho que a tendência é retirar o tarifaço de todos os produtos agrícolas, né? Agora, milho, soja, não foi beneficiado. Mas a soja, o Brasil conseguiu redirecionar para a China, né? E tem outros mercados que podem comprar do Brasil também, além dos Estados Unidos e da China? Só tem os países alinhados com o regime de esquerda, né? Então, E, doutor Kiyoshi, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente tem acompanhado a indicação do presidente Lula para o STF, no lugar do ex-ministro Barroso, que anunciou a aposentadoria, e ele indicou o Messias, que, né, é o presidente da Advocacia Geral da União, mas o que parece, né, doutor, é que ele tem posto só pessoas aliadas lá no STF. Agora, a Advocacia Geral da União virou um trampolim para o Supremo Tribunal Federal, né? Isso é muito ruim, porque nomear um auxiliar
direta do presidente, é claro que o nomeado não vai ter a necessária independência para atuar na mais alta corte de justiça do país, né? Isso é lamentável, né? Deveria retornar ao sistema antigo em que o presidente da República escolhia aquele que preenchia o requisito constitucional, notável saber jurídico e reputação ilibada. Não é? Notável saber jurídico é preciso que a pessoa não apenas tenha conhecimento técnico do direito, como também se fez notar pela sociedade em geral, nacional e internacional, pelas obras que ele escreveu, né? Agora, o que você encontra de obras que o doutor Messias escreveu? Nada, né? Então, isso é muito ruim, porque aí fica uma espécie de formação de maioria governamental dentro do Supremo Tribunal Federal, né? É como se ele estivesse montando uma própria bancada. Parece, né? Que já está. Só falta descambar para esse aspecto que você está falando, né? Uma bancada governista no Supremo Tribunal Federal, né? É lamentável que isso venha acontecer, né? Mas, na verdade, já que o governo fala tanto em inclusão de gênero, né? Estava na hora de conduzir uma mulher, né? Já que a Rosa Weber se aposentou, eu teria que colocar, né? E mais ainda, né? Por que não promove uma igualdade racial, né? Pegar alguém da raça negra, né? Mulher da raça negra, né? Ele vai dizer que não encontrou. Ué, como não encontrou? Porque ele não quer, né? Procurou? Será? Não procurou, né? Não procurou nada. Ele andou dizendo aí que ele não consegue ver uma mulher negra que preenche os requisitos constitucionais. Agora eu pergunto, o doutor Messias preenche os requisitos constitucionais? Entendeu? Então, quem estava pleiteando também era o Pacheco, né? O Pacheco, que está com o visto americano cancelado, né? Aí ele prometeu outra coisa lá para ele ser candidato a governador, não sei de onde, e o governo ia dar um apoio, né? Agora, doutor Quiochi, em função disso, o Alcolumbre ficou frustrado, né, com o presidente Lula ter indicado o Messias e até pautou um projeto que tem um custo bilionário logo depois do anúncio do presidente Lula, né? Como que o senhor vê esse embate com o Alcolumbre? Eu acho que a Alcolumbre vai acabar cedendo à vontade do governo, como todos os presidentes do Senado fizeram isso, né? Porque o governo tem a máquina de distribuir recursos, distribuir favores, né? Então, dificilmente, eles podem estar esbravejando no começo, que vai ser uma sabatina dura, não sei o quê. Evidentemente, para disfarçar um debate democrático, vai ter alguns votos discrepantes, né? Rejeitando o nome do José Messias. Mas eles estão já com carta marcada, né? Quer dizer, o indicado do Lula jamais será rejeitado, né? Exatamente, doutor Quiochi. Agora, vamos entrar um pouquinho no assunto da COP30, lá em Belém, que pegou fogo, doutor Quiochi, pegou fogo. Estavam todo mundo dizendo, não, contra as queimadas, contra o incêndio, e pegou fogo por lá, doutor Quiochi. Essa COP é o maior evento global da ONU. É um evento oficial da ONU, né? Virou uma piada internacional. Antes de começar, em nome da ecologia, eles desmataram uma faixa enorme, numa extensão de 13 quilômetros,
para fazer uma rodovia com 4 pistas para conduzir aqueles que vão debater o clima, né? Já é um contrassenso, né? É coisa que o presidente Trump ironizou bastante, né? Depois, lá para a Copa, faltou água nos banheiros dos jornalistas, né? Depois, durante a Copa, faltou energia elétrica e como é que chama? O ar-condicionado não funcionou em lugar nenhum, né? Aí o que eles fizeram? Botaram geradores, que era para mover a biocombustível, mas no fim eles acabaram botando o diesel, né? Que é mais fácil, né? E o diesel, como se sabe, evidentemente polui, né? Você já pensou lá, 200 geradores movidos a diesel, né? Como se isso não bastasse, né? O casal presidencial alugou um iate, né? De alto luxo, que consome 100 mil litros de diesel por dia, né? Então, isso é para preservar o meio ambiente, imagina então, né? Depois, a última, houve invasão dos índios, né, a população indígena, filiado ao PSOL, né, pessoal do PSOL, protestando contra a COP, que excluíram a participação deles e, ao mesmo tempo, para protestar contra o discurso do presidente Lula de querer implantar o imposto sobre grandes fortunas. Os índios não querem, parece que os índios têm mais visão da realidade tributária do que esses intelectuais progressistas, né? Que querem criar no Brasil um imposto mundialmente rejeitado pelo seu efeito nefasto. É um imposto altamente regressivo que vai acabar espantando o capital estrangeiro aqui do Brasil, né? E depois, a última foi, antes do incêndio, houve vazamento de água, né? Então eles tiveram que suspender a sessão, porque caiu o pé d'água lá dentro como é que chama? Ambiente azul, né? Onde estavam fazendo. E depois culminou com esse incêndio, né? E tudo indica que houve um curto-circuito em razão de vários equipamentos elétricos ligados ao mesmo tempo, né? Então, com toda certeza, o Brasil não estava preparado para fazer um evento dessa magnitude na cidade de Belém, onde tudo falta, né? Não há energia suficiente para suportar um evento dessa natureza. E também não há rede hoteleira para receber tanta gente, e nem comida, né? Uma coxinha lá estava custando R$ 45, né? E assim mesmo, formava fila, né? Para comer uma coxinha. Tanto é que várias delegações, dentre as quais da África, né, deram no pé antes do encerramento que deve estar ocorrendo hoje, né? Agora, doutor Kioshi, faltou, além de organização, o senhor acha que faltou bom senso também por terem escolhido Belém como sede? Sim, eu acho que isso daí está muito esquisito, né? O governo federal já gastou cerca de 800 bilhões, né, com essa COP, né? E sem retorno, né? E o que ganhou de projeção, né, com essa COP é uma imagem negativa do Brasil, né? O Brasil está ridicularizado no mundo inteiro, né? E onde se viu, falta água, falta comida, falta rede hoteleira, invasão, incêndio, entendeu? Então, o que tem de positivo disso daí? Reuniu essa campanha do presidente Lula, né? Campanha legítima, por sinal, de criar um fundo de preservação da floresta tropical, né?
até agora deve ter rendido só 5 bilhões, né? Que no começo todos os países concordaram, né? Vamos lá investir no fundo, tá. Então, na hora do vamos ver, só ficou França, Brasil, Noruega, e alguns países da África, e a Alemanha, que falava tanto, fez tanto suspenso, né? Vou anunciar amanhã, deu no pé, né? Falou que não, porque não é confiável, entendeu? Então, essa COP, eu escrevi um artigo recentemente dizendo que não faz sentido. Não estou criticando apenas a COP 30. Todas as COP, do começo ao fim, não faz sentido, entendeu? Primeiro, o protocolo de Kyoto previa o quê? A manutenção do aquecimento solar em 1,5 graus centígrados até o final do século. Mas evitando atividades poluentes pelos países altamente industrializados, pelos países adiantados. Mas o que fez na prática? Eles continuam poluindo e essa limitação ambiental recaiu sobre os países emergentes, dentre os quais o Brasil, entendeu? Então, inverteu tudo. E depois que foi substituído pelo Protocolo de Paris, mesma coisa. Então, é um contrassenso você fazer essas COP para impor todo o ônus da preservação ambiental pelos países emergentes, enquanto os países adiantados que fizeram a sua legislação internacional têm licença para continuar poluindo. É só comprar crédito de carbono. Então, os Estados Unidos compra crédito de carbono, França compra, ele tem um instrumento legal que autoriza continuar poluindo. Então, o que resulta nisso? Por que a COP não discutiu a mudança da legislação internacional para que crédito de carbono não possa ser adquirido por uma potência estrangeira? Você quer crédito de carbono? Tudo bem, tem que replantar as árvores que eles destruíram para se desenvolverem. Mas não, ele joga isso nas custas dos países emergentes e eles estão aí, né? Eu tenho dinheiro, compro crédito de carbono e vou continuar emitindo a GEE, que é gás de efeito estufa, né? Então, ninguém fala nisso, né? Se a COP não toca nesse assunto, não faz sentido, né? Exatamente. Se a COP, que é um instrumento, um evento que visa cuidar, discutir, para cuidar do meio ambiente, não fala sobre esse ponto que é tão fundamental, muitos estão dizendo que é flop, não é COP, é flop. Flop porque em inglês é algo que deu errado, algo que fracassou. Então estão dizendo que é flop 30, doutor. Mas como tinha tanto ambientalistas lá, né? Marina Silva diz que é ambientalista, né? Tem uma jornalista índia, né? De origem indígena, acabou com ela ao vivo, né? Na TV. Acabou com ela. Por que ela não lança essa ideia de que o crédito de carbono tem que ser produzido no país? Não é? Agora, como dizia Al Gore, é uma verdade inconveniente. Então, todo mundo bico de siri, ninguém fala nada, né? Doutor Quioche, agora mudando um pouquinho de assunto, a FAB, a Força Aérea Brasileira, interceptou e destruiu uma aeronave que era suspeita de tráfico de drogas vinda da Venezuela. Ela foi interceptada aqui em território brasileiro, mas a gente observa ainda uma atuação muito forte do presidente Donald Trump contra o tráfico de drogas na Venezuela, o narcotráfico, e mais do que isso, até mesmo um pedido do Maduro de se entregar, de se render, que não teve muita bola do Donald Trump, não, né? Sim, parece que, aparentemente, a Venezuela
ele fica pedindo socorro à ONU, mas ele acha que não vai haver invasão no território. Agora, mobilizar o maior porta-avião do planeta para ficar bombardeando os barcos que saem lá com cocaína, isso não resolve, né? Tem que acabar com a causa, né? Ele está correndo atrás do resultado, né? Então, isso daí pode ficar anos e anos e não vai acabar enquanto tiver o cartel lá produzindo. Então, eu acho que os Estados Unidos tem que fazer igual, né, ele fez lá no Irã, né? Um ataque cirúrgico, bombardeando a fabricação de bomba, né, a 50 metros de profundidade, né? Então, os Estados Unidos têm um recurso para você destruir a fábrica, né? Agora, esperar para fabricar cocaína, botar num barco, sair no mar internacional para ele atacar, isso daí não vai resolver. Agora, doutor Quioche, voltando aqui ao Brasil, o STF publicou o acórdão do julgamento do recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus. E o que acontece agora, então? Bom, agora o jornalista está falando em outro embargo. Não é outro embargo. Seria embargos infringentes, isto é, um embargo com poder de modificar a decisão. Mas isso daí, pela jurisprudência dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, pressupõe 2 votos divergentes. Ele só teve um. Então, se você botar esse embargo aí, pode ser rejeitado monocraticamente, né? Então, quando sair o trânsito em julgado, eu acho que a defesa tem que entrar no mesmo dia, né, com uma ação de revisão criminal, que no direito civil corresponde a uma ação rescisória, isto é, rescindir o acordo condenatório, entendeu? E nada impede de você pedir a medida liminar no bojo dessa ação de revisão. Então, o ministro, se caísse na mão do Fux, por exemplo, né, que foi para a segunda turma, né, então, evidentemente, ele ia dar liminar para suspender a execução da pena enquanto se julga o mérito da revisão, né? Então, o caminho seria esse. Agora, não sendo, se os advogados optaram por outro caminho, tem que você aguardar o bom senso, né, dos ministros para não levar para papudas uma pessoa manifestamente fragilizada, não só pela idade, como também pela doença, né? Inclusive, já há algumas especulações sobre como que é a cela na papuda, na papudinha, para o ex-presidente Bolsonaro, né? Se ele for para lá, ele vai acabar morrendo, né? Porque ele precisa de praticamente cuidados permanentes, né? Verdade. Doutor Quioche, agora mudando de assunto, a reforma tributária está vindo aí, né? A gente está caminhando para o último mês do ano, que é dezembro, janeiro já começa. Bom, como que o senhor, como jurista, principalmente tributarista, está enxergando essa chegada? A gente sabe do posicionamento do senhor, mas agora, há um mês e meio, mais ou menos, 1 mês e 10 dias da entrada em vigor da reforma tributária, como que o senhor já está com os olhos? Vai ser o caos, né? É o império do caos. Eu venho lá de Cuiabá, no 8º Congresso Internacional de Direito Tributário e Financeiro. A conclusão que está exteriorizada na Carta de Cuiabá foi unânime, né? Participação de desembargadores, conselheiro do Tribunal de Contas, jurista de renome do Brasil inteiro, lá reunido. Não houve uma voz em defesa dessa reforma, todo mundo criticando, né? É um absurdo, né?
eles estão lidando com o IBS, que é um imposto dual, como se fosse ICMS. Mudar tributação para o destino. No ICMS, tudo bem, porque é estadual. Né? Então, é o Estado, é um outro Estado que tributa. Só que IBS tem um município, né? Então, tributar no Estado de destino e o município ficar chupando o dedo, por quê? Porque é um ente menor. Ente menor politicamente, juridicamente está em pé de igualdade com o Estado. Então, por que não fala em município de destino em vez de Estado de destino? Entendeu? Então, por aí, você verifica que o IBS dual é absolutamente incompatível com a tributação no destino. Entendeu? Mas nem essa visão eles tiveram, né? Então está aí um absurdo, né? E depois ele está atropelando a própria emenda constitucional 132, que o IBS, o novo regime, devia entrar em vigor em janeiro de 2026, mas estão exigindo agora para o final de novembro o cumprimento de obrigações acessórias do IBS. Né? E quem cumprir fica dispensado do pagamento do IBS em 2026. Olha, eu nunca vi. Quem é que deu autorização para comitê gestor dispensar pagamento de tributo? Tributo só pode ser dispensado por aquele que instituiu. E quem é que instituiu o tributo? Foi a União. Né? Então, como é que um comitê gestor, um mero órgão da administração pública descentralizada, pode dizer, você fica isento, você não precisa pagar, entendeu? Isso é um absurdo, isso daí é crime, é crime contra a ordem financeira, né? O tributo existe para ser arrecadado na sua integralidade e aplicado para a consecução do bem comum. Não fica a critério de um mero órgão autárquico, né? Dizer você paga, você não paga, entendeu? Isso é um absurdo. É a outra aberração, né? Doutor, que eu acho que tem uma pergunta aqui de um dos nossos telespectadores. Ele pergunta o seguinte: tenho 2 casas que recebi por causa do falecimento de meus pais e elas estão paradas em função de problemas com o inventário. Neste caso, eu vou ter problemas e terei que me justificar para a Receita. O que pode acontecer no meu caso com a reforma tributária? Vai ser tributado pelo ITCMD, que está fora da reforma, né? Agora, tem um pormenor. Desde que criaram o absurdo do cadastro imobiliário brasileiro, esse cadastro reúne todos os imóveis rurais e urbanos, e identificado por um número de código. E só que esse cadastro, ele alimenta periodicamente o valor de referência segundo a oscilação do mercado, entendeu? Então, indiretamente, ele está mexendo na base de cálculo do IPTU e na base de cálculo do ITCMD. Tá? Então, vai ser tributado por esse valor de referência, entendeu? Porque ele atua em âmbito nacional. Você tirou a autonomia do município, que podia fixar a base de cálculo segundo a sua legislação. E o Estado, que não tem um cadastro imobiliário próprio, ele adotava o valor venal que a prefeitura adotava, entendeu? Então vai dar um efeito cascata. Essa reforma vai acabar fazendo subir a base de cálculo do ITCMD. Tá certo, então, doutor Quioche. Muito obrigado, viu, pela entrevista aqui no Poder e Negócios. Tudo bem. Tchau.
Valeu, doutor Kiyoshi. Você que acompanhou, muito obrigado. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá.